Olá, boa tarde. A Rádio Inquieta está na Montanha da Penha, o pulmão de Guimarães, para falar com Vítor Rodrigues, ultramaratonista vimaranense que tem somado quilómetros nas provas mais extremas e mais importantes do mundo. Em 2020 sagrou-se campeão de uma das competições mais importantes nacionais, a PT 281. Em 2021 não só venceu a Extremo Sul, como estabeleceu um novo recorde da prova ao percorrer os 226 km em 27 horas e pelo caminho tornou-se no português com maior distância percorrida em pista durante 24 horas. É correr até ao extremo que o vimaranense, que é hoje meu convidado, tem conhecido os cantos e recantos do mundo e a próxima paragem é a Flórida, nos Estados Unidos da América, para a ultramaratona Keys 100. Já está em marcha a preparação para trilhar os 161 km em asfalto e Vítor Rodrigues, que está aqui comigo, vai viajar nos próximos dias, mas antes disso está aqui connosco para uma conversa para saber como é que vai ser esta prova e o futuro do ultramaratonista vimaranense que tem levado o nome da cidade e de Portugal a todos os cantos do mundo. Olá, Vítor, muito obrigada. Eu que agradeço aqui o convite por estar aqui na Rádio Inquieta. E estamos aqui para falar desta prova, mas antes disso, perguntar-te, porque já são muitos anos de atletismo, muitos anos de provas, de ultramaratonismo, e estamos a falar de uma modalidade muito exigente, física e mentalmente, já estávamos a falar disso antes da conversa começar, não há nenhum cansaço, ou há a mesma ambição, tantos anos depois de correr, vais para a Flórida com a mesma ambição que tinhas naquelas primeiras provas? Sim, eu acho que acredito sempre que o melhor está para vir. Enquanto esse for o pensamento, eu continuo com a mesma ambição, com o mesmo foco, a mesma determinação, e esta prova, neste caso, não vai ser exceção, porque quero-me apresentar da melhor maneira possível para tentar representar bem Portugal e as cores nacionais, neste caso, e tentar o melhor possível, como eu estava a dizer. E penso que sim, acho que tenho neste momento as condições praticamente reunidas para assim o fazer. E qual é a tua maior motivação? É superar-te a ti próprio? Tens estes recordes todos, estas provas, é fazeres uma prova ainda melhor do que aquelas que já fizeste? Sim, eu acredito que há sempre margem para evoluirmos. Muitas vezes, lá está, quando nós às vezes olhamos muito para o aspecto físico, nos treinos e nas provas, mas depois há o aspecto mental, que eu cada vez mais acredito, e estou convencido disso, que é nessa parte em que nós podemos evoluir, ou temos muito ainda para evoluir. E com base nisso eu acredito que conseguimos sempre fazer melhor e que eu consigo fazer melhor. O objetivo para esta prova será o melhor possível será ganhar a prova. Não é fácil, claro que sabemos que não é fácil, mas sim, acredito que há a possibilidade de fazer melhor que o que tem sido feito e é com esse espírito que vou para os Estados Unidos. E já partes na próxima semana, já viajas na próxima semana, porque a prova começa a 21 de maio, são 161 km, como eu estava a dizer, em asfalto, vais percorrer muitas ilhas neste percurso todo. Como é que está a ser esta preparação? Estavas a dizer-me antes de começarmos que a parte física já estava preparada e também já vamos falar em mais detalhe, porque eu sei que gostas de imitar ou estar o mais próximo possível das condições que vais encontrar, mas como é que está a correr esta preparação a tão pouco tempo de entrares em jogo, por assim dizer? A preparação, acho que, apesar de ter ali a meio da preparação, ou pouco depois de meio da preparação, tive ali um pequeno susto a nível físico, mas tem corrido dentro do que era suposto. Tive uma prova, um treino-prova intermédio, que foi às 20 horas a correr aqui, organizado recentemente aqui na pista Gêmeos Castro, em que o objetivo seria fazer dentro das 8 horas 100 km. E tentar reproduzir mais ou menos aquilo que vou fazer ou que quero fazer na prova. Esse treino / prova também correu bem. Depois daí é que tive o tal pequeno susto a nível de tendão, mas está tudo bem, está tudo a correr dentro da normalidade. Neste momento os índices físicos estão, eu diria, excelentes. E sim, agora falta a parte que eu considero mais difícil, que é blindar a mente e estar preparado a 100% para a prova. E já vamos perceber contigo como é que isso se faz, mas como é que estás a imitar ou a tentar reproduzir estas condições nos últimos dias para te preparares, para chegares lá mais preparado? Eu sei que hoje correste por volta da hora de maior calor, sim. para
reproduzir o máximo possível essas condições. Como é que isto se faz, sendo que desta vez a prova é em asfalto e não em areia como foi no Brasil, e já vamos falar dessa prova, provavelmente foste correr para a praia, agora estás a correr na pista, como é que se reproduz estas condições? Ok, nem sempre é fácil, como estavas a dizer, Raquel. Nós temos visto que ultimamente o clima aqui é substancialmente diferente do clima, neste caso, nas Florida Keys. Não temos a mesma umidade, não temos o mesmo calor, se bem que agora tem estado digamos, uns dias melhores de sol, e eu então tento aproveitar o máximo possível, treinar nas horas de maior calor, que era pelo menos essa parte, tentar habituar o corpo a estar a correr, estar em esforço nas horas de maior calor. Obviamente que o ideal seria estar a correr numa piscina, por exemplo, com muita umidade, mas não é possível. Mas neste caso eu vou uma semana antes para o local da prova, até por causa disso mesmo, para tentar ainda fazer lá uns treinos de aclimatação e tentar absorver um bocado ali o ambiente da prova ou aquilo que vou sentir durante a prova. Tirando isso, é a alimentação durante os treinos e agora escolher tentar o máximo possível encostar os treinos nas horas de maior calor. E pronto, e agora tenho tido um bocado de sorte nos últimos dias, vamos ver se assim continua, pelo menos até ir para os Estados Unidos. E estamos a falar de quantas horas de treino por dia? Se bem que se calhar nunca deixas de treinar, porque há o aspecto mental que sais do treino, mas continuas em treino, mas em termos de estar na pista, estar a correr, estar a treinar realmente para a prova, quantas horas por dia estamos a falar neste momento que já se aproxima do momento da prova? Ok, posso dizer-te, Raquel, que as semanas de maior volume já estão feitas. E neste momento, assim, hoje e amanhã eventualmente vou ter o maior volume de treino, por assim dizer. Hoje vou fazer cerca de 4 horas de treino, amanhã vão ser à volta de 3, 4 horas, e depois a partir daí eu diria que entro numa fase chamada tapering, ou seja, começar a recuperar ativamente, não é deixar de treinar, nem é comer desalmadamente, o pessoal às vezes faz confusão, mas sim, há aqui uma inversão, tanto a nível físico, ou seja, como carga de treino, volume de treino, e também na parte da alimentação. Na última semana, aí a parte dos volumes de treino e cargas diminui muito, e depois na última semana também existe na parte da alimentação uma carbo-restrição nos primeiros 3, 4 dias da semana, e depois antes da prova há o carb loading, que é para tentar acumular glicogênio nos músculos e ter os músculos ao mais alto nível, neste caso a disponibilidade física necessária para combater ali os 161 km. Eu acho que tu acho que já me disseste que já tens mais de 30 ultramaratonas sim. corridas, provavelmente bastantes mais. Sim, isto foi há 2 anos que me disseste, portanto deduzo que entretanto o número já tenha aumentado. Nesta altura já estás habituado a esta gestão toda, ou ainda te custa tanto como te custava, ou é uma coisa que já sabes que tens de fazer porque a disciplina existe isso? Assim, nunca é fácil. Eu diria que custa sempre, embora comece já a interiorizar, ou seja, a aceitar mais essa parte menos bonita, aceito já de outra forma, ou seja, já encaro isso, como estavas a dizer e bem, que faz parte do processo, e sem isso as coisas não vão funcionar tão bem como era suposto. E eu acredito nisso, acredito que quanto mais, digamos, mais ao detalhe a gente for, melhor. Obviamente que, assim, se há sempre contratempos ou há sempre coisas que nos transcendem e não nos é possível às vezes fazer determinado treino em função do trabalho ou então não nos alimentarmos como era suposto, mas é tentar ao máximo cumprir aquilo que a ciência, neste caso as evidências, dizem, e eu acho que quando fazemos isso, digamos, quando fazemos isso de uma forma mais séria e mais precisa, estamos mais próximos, digamos, daquilo que eu acho que é ou considero excelência. Portanto, tento ao máximo cumprir o que é suposto cumprir. E é motivação ou é disciplina? Porque acho que a maioria das pessoas que não correm 100 e muitos quilómetros numa prova e consecutivos esperam muitas vezes pela motivação de fatores externos. Se calhar não tens esse tempo de esperar, é mais disciplina do que motivação? Eu diria que é um bocado das duas, Raquel, porque uma coisa funciona com a outra. Muitas vezes eu diria que tem que recorrer mais à disciplina
porque se calhar não apetece tanto treinar, ou então não ando tão motivado por algum motivo. Pode ser cansaço, pode ser o trabalho, pode ser problemas familiares, como todos nós temos, não é? E tenho que recorrer então ao tal tem que ser, ok? Isto é a disciplina, mas muitas outras vezes também há motivação. Também há um treino que correu bem, também há os amigos que apoiam, que acreditam no nosso valor, a família que nos apoia. E eu acho que, ou alguém que chega à tua beira e te diz que, epá, és um exemplo, ou algo, isso acho que acaba por ser mais motivação para continuarmos nesse caminho. Então acho que há aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Sim. E esta é a primeira prova que vais fazer em 3 anos sem ser com o Vitória. Tu recentemente anunciaste essa desvinculação do clube e disseste que foi um dia particularmente difícil e que não era o desfecho que desejavas. Sei que tinhas muito gosto em ser atleta do Vitória, és bimaranense. Sim. O Vitória é a instituição desportiva maior da cidade. Porquê é que separaram estas águas? O que é que fez com que esta separação acontecesse? É assim, Raquel, boa pergunta. Vários fatores. Eu acho que a minha história com o Vitória é uma história muito bonita. Acho que conseguimos fazer coisas, eu diria, fantásticas. Só que a dado momento, neste momento, o meu futuro não estava no mesmo alinhamento que o clube. Eu acho que houve várias tentativas que isso fosse real, porque de facto, como disseste bem, gosto de Vitória, é um clube pelo qual nutro um sentimento muito bom e vou continuar a nutrir, como é óbvio, mas digamos, as coisas, o meu futuro não passava pelo Vitória. Tentei que as coisas, é como digo, tentei que fosse um desfecho diferente, não foi possível. Eventualmente existem outras prioridades para o clube, não sei, e também não sei se são até já, não sei, o futuro a Deus pertence, como eu costumo dizer, mas sim, neste momento não fazia sentido continuar no Vitória, e pronto, e daí o meu desvínculo com o clube. E destes 3 anos, que momentos bons é que guardas? Duzo que sejam muitos, e estávamos a falar antes dos adeptos do Vitória, que são muito fervorosos, como toda a gente sabe. Isso também te chegou a ti muitas vezes, isso também te marcou? Sim, sem dúvida alguma. Vários momentos que eu passei no Vitória, eu diria que me encheram o coração. A começar, o Brasil, a prova no Brasil, que foi a primeira prova que eu fiz com a camisola do Vitória Sport Clube, ainda, digamos, o Vítor Rodrigues ainda não era bem conhecido pela massa associativa. No entanto, claro que depois, a partir daí, já houve mais reconhecimento, ou então, pelo menos, as pessoas, a massa associativa já conhecia mais o Vítor Rodrigues. Mas eu penso que a partir daí, acho que houve aqui uma simbiose muito boa, entre o Vítor Rodrigues e a massa associativa. Um dos momentos que eu recordo com muito carinho foi nas 24 horas em que, ali sensivelmente a meio da noite, eu não consigo precisar muito bem, e aparecem-me lá uns adeptos de Vitória, com tochas e cânticos a incentivar. Um deles saltou para a pista, correu sensivelmente meia volta comigo e disse: o recorde tem que ficar cá, o recorde fica aqui em Guimarães, vamos embora. E isso são coisas que a gente guarda para o resto da vida. Acho que, entre outras coisas, eu tenho vários episódios em que vou guardar com muito carinho, com muito amor, e é como eu digo, foi um dia particularmente difícil, não era o desfecho que queria de todo, mas é como eu digo, não sei, vamos ver o caminho daqui para a frente, e pronto, e de qualquer das maneiras desejo sempre o melhor do mundo ao Vitória, como é óbvio, e penso que o Vitória também deseja o melhor do mundo ao Vítor Rodrigues. E uma destas provas mais marcantes da tua carreira e que ficam, sem dúvida, na tua história, e tu ficas também na história da prova, foi esta recente do Extremo Sul. Foram 226 km em 27 horas, uma medalha de ouro, um novo recorde da prova. O que é que isto significou para ti? Quando a prova acabou, tu tiveste discernimento para pensar: eu acabei de ganhar uma medalha e eu acabei de bater um recorde da prova, 27 horas foi o que eu fiz. Eu acho que tive discernimento para chorar muito. Foi uma descarga de emoções muito grande, porque
como eu digo, Raquel, quando nós acabamos uma prova, ok, o sofrimento é imenso durante a prova, muitos altos e baixos, nós vamos muitas vezes, temos muitos momentos maus, e quando digo maus é no limite, em que se pensa, é só pensamentos negativos, mas depois temos momentos de euforia e bons, mas além disso tudo há um processo que é preciso trilhar até chegar a essa linha da meta, não é? E acho que quando chegamos lá há uma descarga de emoções tremenda, tudo isso vem ao de cima todas as palavras que a gente ouviu, todos os momentos de sacrifício, é muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Nós queremos abraçar tudo e todos, queremos dizer obrigado a tudo e todos. E há energia para isso tudo? Não, eu acho que isso converte-se em lágrimas e somos invadidos por só sensações boas. Eu acho que nesse momento o recorde da prova e o chegar em primeiro, eu penso que não é isso que cai naquele momento, ou seja, não é isso que a gente assimila naquele momento. Eu acho que primeiro vem isso tudo, ou seja, conseguimos, e depois, passado se calhar uns momentos, quando a coisa começa a serenar, é que começa a pensar, ok, eu acabei de bater o recorde da prova, eu acabei de ganhar isto. Sim, sem dúvida que era um objetivo, ok, e isso não vou desmentir, porque é um objetivo que se calhar eu propunha, era ganhar a prova. A recorde não era objetivo, era possível, eu sabia que era possível, mas não era objetivo. Eu acho que depois acaba por ser a vitória de todos, e eu acho que isso é que é o bonito, o Vítor Rodrigues é a ponta da lança, é o executante, mas depois existe o trabalho de muita gente por trás, e quando digo trabalho pode ser passivo, pode ser, sei lá, o apoio, as pessoas que acreditam, o Vitória, neste caso, sei lá, toda a gente está um pedacinho ali, representado ali, e eu sinto isso, sinto que fiz a minha missão, cumpri a minha missão, que sou eu a ponta da lança, mas por toda a gente, e isso é fantástico. E a prova disso é quando eu chego a Guimarães, aquela recepção que eu tive, são momentos que ficam gravados para sempre. E isso é impagável, podem-me dizer, ok, eu prefiro isso que se calhar um carro novo, porque é impagável. As pessoas acho que não têm noção bem, às vezes, do que é sentir isso. Portanto, quando assim isso é mais motivação para voltar à luta e para voltar a tentar fazer ainda melhor do que o que foi feito. E já disseste que o mais difícil desta prova foi o isolamento. Foram muitas horas em que estiveste sozinho, com o barulho, tu estavas a falar há bocadinho do barulho estridente das ondas, foi uma prova na praia. Portanto, essas componentes todas, estar sozinho na praia à noite durante muitas horas, o que é que foi, o que é que aconteceu para conseguir chegar ao fim? Porque o mais difícil se calhar não foi chegar até lá, foi passar essas horas sozinho. Houve momentos em que o exercício mental durante a prova era, quando começava a ser assolado, ou seja, no momento mau da corrida, em que começámos a ter dúvidas de tudo e mais alguma coisa, e damos por nós completamente isolados de tudo. E então, muitas vezes eu tinha que quase olhar para o céu e pensar nisso, pensar mesmo, calma, tu não estás só, tu estás com alguém aqui, está toda a gente a acreditar em ti, está toda a gente contigo, só tens que progredir, ok? É quase pensar quilómetro a quilómetro. A minha mente tinha que sair dali rapidamente para superar isso, porque houve vários momentos, 3, 4, 5 momentos durante esse percurso, em que tinha que recorrer de facto aos milestones, como eu costumo falar, que é ponto a ponto só. Só tens que fazer 1 quilómetro, calma Vítor, vai com calma, tu consegues sair daqui, vai com calma, tu não estás sozinho, está toda a gente a pensar em ti, a dar-te apoio, do outro lado do mundo está toda a gente lá. Pode parecer ridículo, mas é verdade, é isso, é quase, de alguma forma, eu tinha que pensar assim, porque acreditava mesmo nisso, acreditava que se calhar desta parte aqui estava várias malta, família, amigos, colados ao telemóvel a tentar receber uma pequena notícia que fosse do Vítor Rodrigues, chegou ao checkpoint A, B ou C. E então isso de alguma forma me fez sentir bem, fez sentir melhor e sair, digamos, do momento negro que muitas vezes eu estava, porque é muitas horas, são 226 km onde não há nada, há um ou outro ponto que são faróis,
Um deles é uma estrutura física considerável, mas depois não há mais nada, é tendas, tipo muito rústicas, tendas militares, boa vontade, bom coração das pessoas, em que te dão o que têm, que é pouco, mas é muito ao mesmo tempo, e é isso que fica, Raquel, chega ao fim, a gente pensa em tudo isso e é muito gratificante. E pensas em tudo ou não pensas em nada nesses momentos? Estavas a dizer que pensavas quilómetro a quilómetro, sim, ponto a ponto, mas pensas no que se passa, num problema que até tenhas deixado pendente antes? Já tomaste alguma decisão durante uma prova? Não, isso não. No momento da prova, inclusive eu às vezes, e já chegou a acontecer em prova, ao passar por algum atleta ou que são meus amigos, que são muitos deles meus amigos, ou grande parte deles, nunca tive divergências com ninguém quer, e às vezes digo mesmo, desculpa se eu não falar para ti, não leves a mal, ok? Porque é um bocado isso, eu tenho que me isolar, eu tenho que pensar muito bem no que estou a fazer, concentração máxima, porque eu sei que a partir do momento que tu não estás focado e que estás a pensar noutras coisas que não a prova, podes comprometer, porque são muitas horas que estamos ali em sofrimento, muitas horas estamos ali expostos à dor, temos que estar muito concentrados, porque à mínima adversidade, depois aquela pequena dificuldade vai se transformar rapidamente no cabo das tormentas, e depois aí é complicado de recuperar o navio. Quando falámos da última vez, tu usaste uma palavra que depois disseste até que não gostavas muito da palavra, que era de composição, que é um momento em que se começa a entrar em decomposição, tanto é o cansaço. Eu acho que se calhar se aplica porque é a redução ao mais simples de tudo. Mas como é que se prepara esta parte? Porque estavas a dizer que ias treinar 4 horas diárias hoje. É difícil, mas é execuível, sabes como fazer. Como é que se prepara o aspecto mental? Há um elemento na equipa que é responsável por isso, como há um elemento na equipa responsável pela tua alimentação. Como é que se faz esta parte, desta abstração total do resto do que se passa, dos problemas, disso tudo? Sim, existe sempre, eu tenho 2 pessoas, eu diria, que são responsáveis pela parte mental, que eu considero, vou voltar a dizer, porque eu tenho mesmo que dizer, que considero é a parte fundamental neste tipo de provas. Uma delas é o meu mentor, que é a Fernanda Amorim, é uma pessoa, eu diria que não tem experiência no ultramaratonismo, mas tem experiência de vida, e que muitas vezes, e em conversas, ele consegue de alguma forma acionar alguns mecanismos que eu eventualmente já tenho e tentar perceber o que é que correu menos bem, porque no final de cada prova, ou às vezes treinos ou semanas mais difíceis, existe sempre esse exercício e é necessário fazer esse exercício. Ok, o que é que correu bem? Porque é que estás assim? E eu acho que há um bocado tem que haver esse trabalho. E tenta de alguma forma acionar esses mecanismos que eu tenho, ou ferramentas que eu tenho, para evoluir, em algum sentido, seja ele qual for. E depois a outra grande responsável é sem dúvida a minha namorada. Porquê? Porque ela é a pessoa que acompanha o processo todo, do início ao fim. Ela é que acompanha as minhas dores, ela é que acompanha a parte que ninguém vê do Vítor Rodrigues, que é muitas vezes sofrimento, sacrifício. Acompanha, e quando digo acompanha, também sofre com isso. E não é difícil, e muitas por vezes, exemplo, desculpa, também sofre mesmo nas provas porque vai contigo. É isso, Raquel, como deves imaginar, não é fácil. Veres alguém que tu gostas muito, olhares para a pessoa, sabes que a pessoa está num estado completamente destruído e diz assim, tu tens que andar, é isto, é o teu objetivo, é aquilo que tu queres. É um bocado contrassenso, não é? Pronto, e por tudo isso, e não só, e mesmo porque há alturas em que se calhar estou mesmo mais desanimado ou mais desmotivado, tem que entrar a disciplina, que às vezes é difícil mesmo assim de cumprir ou de cumprir o que é suposto, não é? De ser disciplinado, e é aí que a Paula entra muitas vezes, ok? E por tudo isso essas 2 pessoas são fundamentais na minha vida enquanto atleta, e claro que depois evoluo como pessoa, não é? Portanto, sim, essa parte está entregue, digamos, à Paula, a minha namorada, e ao Fernando Amorim, o meu mentor. E foi também por conheceres estes desafios de saúde mental que bateste aquele recorde nacional, distância percorrida em 24 horas, porque correste
251,6 km. Foi na pista Gêmeos Castro. Foi também para alertar e sensibilizar para estas questões da saúde mental. É porque as conheces e porque sabes estes desafios? Sim, eu acho que a parte mental são duas coisas que é quase sensibilizar as pessoas para alertar, porque acho que é, como eu costumo dizer, o parente desconhecido das outras doenças, o parente pobre, digamos assim, mas e porque muitas vezes as pessoas têm receio de falar abertamente deste tipo de problemas, e é um problema que existe cada vez mais. Eu acho que as pessoas devem falar abertamente, se não estão bem por algum motivo, seja ele qual for, devem falar, porque acho que às vezes o simples facto de falar resolve muito, não é? Às vezes encontrarmos alguém que possamos dizer abertamente que não estamos bem, que estamos equilibrados a nível mental, ou estamos com algum tipo de problema, ajuda. A grande mensagem aí para passar era essa. A outra é mostrar também ao mesmo tempo que nós, estando bem a nível mental, conseguimos fazer coisas extraordinárias. E é isso, Raquel. A ultramaratona é um desporto ou uma modalidade em que acho que é a prova mais crassa que tens de que, se tu estiveres bem mentalmente, consegues fazer coisas que à partida dizes que isto é quase impossível, e não. Por isso acho que é quase um 2 em 1, ali o evento foi uma coisa fantástica, houve muitas coisas, neste caso pessoas que apareceram que não conhecia lado nenhum, que perguntaram se podiam correr comigo porque se identificavam com a causa. Eu acho que isso é a maior prova de que o teu ponto faz uma pessoa sentido. Fica a pensar do género, mas há alguma coisa que pague isto que, não, é isto, estás a ver? E sim, foi um dia bonito, foi um dia muito bonito, apesar da tempestade de hora que estava uma coisa por demais. Sim, acho que é importante e urgente falar cada vez mais da saúde mental, e eu tento também passar essa mensagem através do ultramaratonismo, e dizer que muitas vezes a parte física, e vamos ao pormenor, ao detalhe, a nutrição também, e depois a parte mental está completamente desfeita, desfigurada. Enfim, temos casos de atletas nacionais em que já houve até reportagens sobre isso. Vanessa Fernandes, um caso, e não só, a nível de atletas internacionais, em que a parte mental, não estando lá no dia, o resto não acompanha. A coisa não vai correr bem, de certeza absoluta. Portanto. E falamos de um país com muita tradição no atletismo, não tanto no ultramaratonismo, até mesmo Guimarães é uma cidade com tradição no atletismo. O que é que falta para que o ultramaratonismo dê o salto que precisa para ter mais expressão, diria eu, a nível nacional? Precisa de mais atletas, sem dúvida alguma, mas sim, eu acho que há um caminho. Nós temos que acreditar sempre, como eu digo, que as coisas muitas vezes começam com uma semente, não é? E vai crescendo e vai ganhando forma. O ultramaratonismo, a nível nacional, eu diria que ainda está numa fase muito embrionária. Claro que o facto de nós termos bons atletas e às vezes ir lá fora e fazer até um bom resultado também ajuda a que a modalidade cresça e evolua, mas ainda há um caminho muito longo a ser percorrido, quer a nível de federações, quer a nível de clubes, e começarem a ver o ultramaratonismo não só como uma prova para maluquinhos que, ok, é preciso a sua dose de insanidade, como eu costumo dizer, mas no fundo transmite coisas boas, coisas como, sei lá, a perseverança, a atitude, a garra, a resiliência. E eu acho que falta muito, é verdade, mas também acho que já faltou mais, e acho que cada vez a coisa está a evoluir de uma forma boa, e acredito que daqui a uns anos, se calhar, e é a minha esperança que haja muitos Vítor Rodrigues e excelentes atletas aí a fazer grandes feitos. E estamos a falar dos teus feitos, são tantos, e destas provas todas, mas no fundo és um atleta amador, porque és GNR de profissão, essa a tua profissão, é assim que passas a maioria do teu tempo. Estás mais próximo agora de ser ultramaratonista profissional do que alguma vez estiveste? Porque eu lembro-me quando conversamos há 2 anos, disseste-me que querias ser o primeiro ultramaratonista português profissional. É um objetivo que vês no horizonte como concretizável?
Bem, eu gostava de dizer que estou mais próximo, no entanto eu não te consigo dizer, Raquel, porque pronto, também foram 2 anos, entretanto desde aí, que nós éramos felizes e não sabíamos e de repente aconteceu aqui muita coisa, não é? Ainda está a acontecer, infelizmente, mas assim, foram 2 anos atípicos que se calhar também não deu muita margem para que houvesse evolução nesse sentido. Continuo a acreditar nisso, continuo a acreditar que um dia vou ser profissional de atletismo e é para isso que eu trabalho também todos os dias. No entanto, não consigo dizer que estou mais próximo porque, não sei, vamos ver. E o que é que o ultramaratonismo te ensinou? Ensinou-te certamente muitas coisas, deu-te muitas ferramentas para a tua vida fora das pistas e das provas. Qual dirias que foi o maior ensinamento? Eu diria que 2 ensinamentos. Eu acho que o primeiro seria que nós somos realmente felizes com pouco e o ultramaratonismo também ensina isso. Ensina-nos de que quando estás realmente numa situação difícil, um copo de água é uma dádiva de Deus e isso representa muito bem, ou seja, o ultramaratonismo, que é o ultramaratonismo, porque nós vamos, lá está, nós procuramos o desconforto, nós procuramos o sofrimento, não é? E então acho que é nessa altura que nós temos noção real das coisas. Não é quando estamos bem, não é quando estamos no nosso sofá em casa, com televisão por cabo, não, aí é outro contexto. A segunda, eu li algures que há uma versão otimizada de nós para além do caos e do abismo, e é um bocado isso também, que é, nós na vida, quando passamos alguma dificuldade séria, seja a perda de um familiar, seja alguma coisa que nos marque profundamente, depois de sairmos, se calhar, dessa fase, nunca se esquece, é certo, mas depois de sairmos dessa fase, nós somos de facto melhores enquanto pessoa, enquanto atletas, e eu acho que isso são os 2 grandes ensinamentos que eu consegui, ou que eu consegui materializar, ou que eu consegui ter melhor noção com o ultramaratonismo. Portanto... E é para continuar, e tens uma prova, a nossa conversa fica por Sim. aqui, já passámos o limite, mas estás quase de viagem, por isso boa Sim. viagem em nome da Rádio Inquieta e boa sorte, voltaremos a falar certamente mais vezes e quem sabe com mais uma medalha ao peito da próxima vez. Muito obrigada, Vítor. Ok, obrigado eu pelo convite e até breve, então. Muito obrigada também por nos acompanharem, voltamos mais como normalmente amanhã. Muito obrigada e boa noite.